Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta terça-feira, hoje 15 de outubro de 2013. Bom, já falei a data de hoje, acho que é a terceira vez que eu falo, desde que a gente abriu o programa às 7h30. Por que falar dessa data, que é uma data para lá de especial, e a gente está numa mesa redonda aqui que a gente já poderia ter até aberto o microfone, mas não abrimos, né? Hoje a gente trouxe, por iniciativa da nossa produção, estamos trazendo 3 professoras, afinal de contas, hoje é o dia delas e deles, obviamente. Estão conosco a Kátia Silene Rex, do Colégio Teutônia, a Raquel Brackman, da PAI, e a Karina Schultz, da Alfredo Schneider. A gente trouxe 3 professoras e nós achávamos que daqui a pouco nós íamos trazer 3 professoras com histórias diferentes, mas a gente já viu aqui que fora do ar as histórias já se cruzaram com as 3 professoras aqui. Professora Kátia, bom dia, seja bem-vinda e parabéns pelo seu dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. Bom, professora Raquel Brackman, da PAI, bom dia, seja bem-vinda, obrigado por ter comparecido conosco aqui também. Bom dia minhas colegas aqui do lado, colegas e ex-professoras. E a professora e diretora Karina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, e é uma satisfação a gente estar aqui representando a nossa classe, o nosso grupo de professores. Bom, eu tenho recordação de professores, eu estudei em 3 escolas diferentes. E o que sempre marcou foi essa alegria, esse prazer em dar aula. É o que motivou vocês lá no início da carreira, lá no início, talvez nos bancos escolares ainda. Outra coisa que eu me recordo sempre eu sempre gostava da matéria que o professor era o mais bacana, assim. Então, essa alegria e essa motivação é o que move vocês ainda hoje, com tantas dificuldades? Olha, eu com certeza. Até a minha escolha foi de fato por causa das minhas professoras de séries iniciais. Eu sempre estudei em escolas de interior, né, de educação no meio rural, e com certeza a minha escolha é de fato essas professoras que eu tive lá no início da minha caminhada. Professora Kátia, no Colégio Teutônia, a gente sabe que talvez a escola particular seja um pouco diferente na organização, mas na hora dos professores é a mesma coisa, né, o mesmo sentimento. Com certeza, sim. Me lembrava de manhã antes de vir para cá que por que ser professora, né? E eu me lembro assim que a gente vai lecionar aquilo que a gente gosta muito de fazer. A escolha minha não está ligada. Eu acho que legal que eu vi isso da Raquel, né? Eu acho muito legal. Sim, e esses modelos que ela tem, que ela deve ter, que são vários, né? Porque ela tem, não é só boa professora, ela também é uma excelente artista. Obrigada. Mas para mim estava ligado com a questão do que eu gostava muito de fazer. E até foi uma escolha assim bem tardia, né? E foi no meio do caminho. Enquanto que eu fazia letras, eu não imaginava como seria exatamente a sala de aula, porque eu não fiz magistério. Mas depois a gente tem que gostar muito do que vai fazer. E eu sou professora de língua portuguesa. Eu gosto muito disso. Eu tenho um amor grande pela língua, um amor grande pela leitura. E que bom ouvir a Raquel falar disso há pouco, que ela lembrou disso. Então. Que legal, diretora Karina. Bom, eu também, assim como a Kátia, tenho a formação em letras, mas eu entrei no magistério de uma forma um pouco diferente. Com 18 anos eu me formei no antigo magistério, né, no ensino normal, e de saída já me achei na profissão, tanto que assim eu não parei nem um ano, fiz concurso público logo em seguida, já fui aprovada, fui nomeada, e a partir daí foi só uma caminhada assim, onde foram acrescentando assim, foi acrescentando conhecimento a partir da busca que eu fiz então no curso de letras, né, e também na própria caminhada com os alunos, né, e pensar assim na profissão de professor, eu certamente assim não me vejo numa outra profissão. Eu gosto muito do que eu faço, apesar de agora eu não estar assim diretamente em sala de aula, em contato com os alunos, mas eu vejo que a gente enquanto professor é muito sonhador e a gente acredita muito nas crianças e a gente procura dentro do trabalho da gente essa satisfação, né, de poder estar contribuindo com o mundo, com a sociedade, né, em formar pessoas melhores, né. Então eu tenho muito isso assim como convicção, né, e eu acho que isso é o que me motiva, né, apesar das dificuldades que se tem, sempre a gente vê o crescimento dos alunos, né, o crescimento dos profs, dos colegas também, né, acho que isso é o bom da nossa profissão. O que é gratificante, né, Karina? Ainda mais assim que tem coisas que não se pagam, quando a gente vê que
vem um aluno, que nem hoje, que é o nosso dia, com uma flor. Então tem coisas que não se pagam. Às vezes tu trabalha meses com um aluno e tu vê que ele alcançou os objetivos. Então são pequenas coisas que com certeza não tem valor que paga. É o dia a dia, né? É o dia a dia na com escola. certeza. E agora, se nós formos analisar o ensino, não sei se é o ensino que mudou, ou as formas com que os alunos vão para as escolas mudou muito nos últimos 20 anos, né? O acesso à informação que todos possuem hoje é uma carga muito maior do que podemos falar em torno de 15 anos atrás, eu acho, nessa média. Como lidar com esse novo aluno? Os professores também são novos professores? Podem... Eu acho que com certeza, né? A gente vem de uma época em que o professor sabia tudo. Exato. Era o professor que tinha o conhecimento e os alunos só aprendiam, né? Hoje eu acho assim, eu me questiono todo dia se a gente está no caminho, se é por aí, se existe um modelo, a gente não sabe, porque antes era o professor simplesmente que vinha, passava o conteúdo e os alunos aprendiam, né? Hoje eu acho que é um conjunto, né? O professor e o aluno, existe essa troca, e sem essa troca eu não vejo educação. Professora Kátia, de que forma a senhora vê isso? Os alunos vêm hoje com uma carga de informação muito grande, são redes sociais, é informática, de diversas outras formas com que eles buscam as informações na rua e trazem essas informações para dentro da sala de aula? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso, na verdade, é isso que se modificou. As pessoas têm fontes para buscar os seus recursos e para aprender, né? Mas a escola continua sendo o lugar onde esse grupo vai se reunir para construir um processo. E aí é o diferencial daquilo que continua, que é diferente por continuar se valendo, que está no vínculo, nas relações, na construção de afeto. E essa paixão de quem vai ensinar. Tem uma frase da Cora Coralina que eu me lembrei agora, que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, e esse aprender o que ensina se dá no processo, na comunhão com o outro. E o professor, por mais recursos e principalmente métodos, e é isso que a gente vem, por isso que a gente é cada vez um professor novo, porque a gente vai elaborando métodos novos, planejamentos novos, a interação, as pessoas que vêm a cada ano são pessoas diferentes, nunca são as mesmas. E é isso que não vai se perder, na relação com o outro que se dá o conhecimento novo. Então, o aluno ainda vem buscar isso. Os estudantes, eles vão fazer esse vínculo com as pessoas, com os seus colegas, porque também não são todos que vão ter acesso, né? Os acessos se dão em diferentes lugares, mas a gente ainda continua tendo estudantes que vêm e não têm essas condições, né? E outros que então vão ter acesso a essas várias formas de saber, mas que vão procurar no relacionamento crescer como pessoas, como seres humanos, que é o que a escola também faz, né? Eu complementaria isso que a Kátia acabou de dizer, eu concordo plenamente, né? E eu acho que também tem aquele aluno tem aquele que não tem o acesso, que vem buscar na escola, tem aquele que tem o acesso, vem buscar as relações na escola, e tem aquele ainda que tem todas as informações e não sabe o que fazer com elas. Isso. E que precisa do professor para saber interpretar, para saber transformar aquelas informações que ele tem, né? Então a escola continua sendo, eu acho, um lugar muito importante de construção do conhecimento, porque as informações dadas soltas precisam ser elaboradas, né, para que ele se torne crítico, para que ele tenha essas informações e forme o conhecimento dele, né? Mas o que na essência, além dessa informação, a professora e diretora Karina, o que mudou na escola? A senhora que vem de uma rede pública de ensino, né? O que mudou na escola nos últimos anos? A gente vê programas do governo que, trazendo agora, tem o ensino politécnico, que é uma realidade também. O que mudou talvez nos últimos 10 anos na escola, bem, porque eu estou falando com 3 professoras extremamente jovens. Então, o que mudou nesses últimos anos no método de educar e nas escolas como num todo, diretora? Bom, a gente poderia dizer assim que na parte burocrática a gente teve várias mudanças ao longo desse período. A gente passou de conceitos para notas, se voltou a conceitos, então assim a escola está constantemente tentando se reorganizar, reelaborar a sua estrutura. Se passou de série para ano, tornando, né, obrigatório o ingresso no primeiro ano, que antes não era obrigatório, né? O aluno ingressava na primeira série, que agora corresponde ao segundo ano, mais ou menos, né? Bom,
se tornou também obrigatório fazer a formação continuada, que os profs fazem, né? Várias coisas mudaram. E em relação à prática com o aluno, eu acho que assim, os profs têm buscado muito mais as tecnologias para trabalhar em sala de aula, né? Há 10 anos atrás ninguém usava data show. Hoje em dia, na escola, por exemplo, a gente tem 2 data shows e são disputados. Sim. Né? Porque todos os alunos querem apresentar os seus trabalhos no data show. A planilha da reserva lá, né? Tudo isso. Isso. Então, assim, isso há 5 anos atrás, de repente, era uma ferramenta que só o professor usava. Hoje não. É uma ferramenta que todos os alunos têm usado. Né? Então, bom, a gente poderia citar várias coisas, né? O uso da informática, a questão da leitura, né? A escola, eu acho que tem buscado cada vez mais também adquirir material pedagógico, né? Não falo só pela minha, acredito que todas as demais, né? E os programas também, que nem na rede municipal, na qual eu trabalho agora, que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, assim, tem o grupo de um projeto que é de reforço para os alunos no extracurricular, né? Tem grupos de dança, tem grupo instrumental, a gente tem uma banda na escola, né? Então, todas essas atividades também, alguns anos atrás, não eram vistas como um complemento para a educação. Isso é a busca de manter o aluno mais perto da escola, isso, mais ou menos por aí? Na verdade, o aluno ele cria um vínculo afetivo, né, e um compromisso que ele vai criar com a escola, né? E se acredita que com isso ele busque também um compromisso maior com o aprender, né? Buscando, saindo da escola pública com a escola particular, com a professora Kátia Rex. Enquanto que a Karina falava, eu pensava nas atividades extraclasses, né? E eu acho que o lugar, talvez a gente tenha conseguido dar um lugar a elas que de valor sempre lhe coube, assim, porque as atividades extraclasses, elas também têm um motivo de estarem ali, porque elas são a inteligência emocional, são a inteligência artística, que na verdade estão à disposição, que as crianças têm, né, desde a mais tenra idade, e na verdade no currículo, né, no currículo, digamos, de um ensino fundamental, elas não são contempladas como a gente deveria, porque é reservado à área das exatas, lógico, matemática é um espaço maior, a própria língua, mas a gente sabe que elas sim, é ali, como a Karina diz, assim, que o aluno muitas vezes constrói um vínculo com o conhecimento que ele não consegue fazer no outro turno. Então ele faz ali o que desperta ele também para o outro saber. Então a gente percebe assim, na nossa escola, no caso, a gente percebe assim, que o estudante muitas vezes não está tão bem, digamos, em língua portuguesa ou em matemática, mas ele vai muito bem no atletismo, ele vai muito bem no conjunto instrumental, e aí esses professores vão dialogar para ver aonde que está, né, assim, o limiar, ou assim, o que corre nas veias ali, para que são habilidades às vezes muito semelhantes. E por que num lugar ela desperta e no outro não? E aí os professores em conjunto conseguem também pensar em alternativas para que esse aluno consiga traçar um perfil do aluno, ir bem em todos os sentidos, porque a pessoa ela é um inteiro e a escola tem que vê-la como um ser integral, né, que tenha amplas habilidades. Sim. Professora Raquel, é mais ou menos por aí mesmo? Você que talvez é a mais jovem, talvez não, com certeza. Eu ia dizer, eu sou com certeza. Mas ela desculpa, Raquel, te intrometer, mas ela foi muito bem. Eu me lembro que conheci ela no ensino médio e ela sempre foi uma menina que teve uma inteligência pro teatro muito grande. Eu paguei a Kátia para falar isso, tá, pessoal? Assim. Alô, Jabá. Mas, bom, eu acho que sim, né? Nossos alunos também se encontram nessas redes que as professoras comentaram, né? Até porque muitos dos nossos alunos hoje na PAI estão inseridos no ensino regular, no ensino comum, né? Mas assim, na PAI também a gente visa trabalhar a partir da potencialidade do aluno, né? Porque como a gente sabe, hoje para nós o principal nem sempre é a alfabetização. Para nós o principal é ver o nosso aluno fazendo atividades às vezes da vida diária, por exemplo, né? Então a gente dá muito mais valor à potencialidade do aluno hoje, para que ele encontre essa felicidade também de poder estar fazendo o que ele gosta e mostrar que ele é capaz de fazer muita coisa, né? Com certeza. Bom, a gente sabe de desafios da educação a nível de Brasil, há índices que, de certa forma, trazem a nossa educação, colocam a nossa educação em índices realmente terríveis, se assim podemos chamar. Qual é que é a motivação de vocês três como professoras, como professora da rede pública, que é a Karina, a diretora, a professora da PAI, a professora do Colégio Teutônia? Qual é essa principal motivação? A gente sabe que salários a gente já conhece, tanto faz rede estadual, rede privada, de qualquer forma.
Tem outras comparações que a gente vê no Facebook, por exemplo. Eu acho que é na China que a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, que é só para ter a ideia da valorização. A gente tem outros tantos índices que acabam tocando a educação lá para baixo, se falarmos em nível de Brasil. Qual é a motivação do professor para levantar de manhã? E daí muita gente fala, porque o professor tem 2 meses de férias. E ninguém sabe das 24 horas que o professor trabalha planejando aula, corrigindo prova, né? Parece que às vezes a gente testa alguns comentários que de fato a gente não precisaria lançá-los ao ar, porque é realmente coisas incríveis. Mas de qualquer forma, qual é que é essa motivação? Essa motivação para estar trabalhando fora de aula, fora de sala de aula, corrigindo provas, organizando trabalho. Hoje, mais do que nunca, se exige um planejamento de professores muito grande. Há aí diversos cursos de capacitação para professores. Mas qual é que é a principal motivação de sair de casa? Da Kátia, da Raquel e da Karina nos tempos de hoje. A gente já falou aqui sobre a nova forma da aula, a nova forma da sala de aula. E qual é a principal motivação hoje? Começamos pela Raquel. Os alunos. Para mim, hoje, sem dúvida, é os alunos. É que nem eu já te falei antes, né? São pequenas coisas que não tem valor que paga. Né? Tu tá meses trabalhando com o aluno e, de repente, tu vê que ele tá fazendo aquilo que tu queria que ele fizesse, né? Lá na PAI, às vezes, a gente se frustra, né? Até porque a gente trabalha meses e meses com o aluno. Eu vejo que no ensino regular, eu já tive o prazer de trabalhar lá também, a gente tinha o estímulo e a resposta, né? Na PAI, não. Às vezes, tu tá trabalhando meses em alguma coisa e aí, quando tu acha, não vai dar certo, não vai acontecer, acontece. E aí, quando acontece, não tem valor que paga. Então, com certeza, são os alunos e também os familiares deles, né? E quando vem um pai e te agradece, vem um pai e diz, eu queria que tu continuasse sendo professora do meu filho. Então, são essas coisas pequenas, às vezes, mas que para nós, ouvir, com certeza, me faz levantar todos os dias. Sabe que eu trabalhei 3 anos numa escola também, não como professor, mas eu via isso, principalmente das professoras da alfabetização, ali do 1º ao 4º ano, eu acho, né? A euforia que elas ficavam a cada coisa simples, como disse a Raquel, que simples entre aspas, né? Porque são conquistas enormes, mas a motivação dessas professoras, a euforia que elas ficavam com cada conquista dos seus alunos. Vou perguntar para as professoras também. Karina, a motivação principal, com certeza o foco é o aluno e a motivação são eles mesmos? Para mim também. Eu vejo assim que eu sou prof de séries iniciais também, apesar de eu ter a formação de letras. Eu tenho 2 concursos e os 2 que eu fiz foi para atuar nas séries iniciais. E a minha motivação também é a conquista que o aluno tem, né? E eu acho que assim, o gosto de trabalhar com gente, né? Eu acho que assim, isso é o que me faz todo dia levantar e ir para a escola, né? Ter a meta, assim, não, hoje eu vou fazer isso e isso, e mesmo que eu não consiga atingir todos os objetivos, mas alguns foram atingidos, né? E ver nas crianças, assim, o avanço que eles têm, o progresso que eles têm, né? Eu substituí uma turma de educação infantil na semana passada, que a prof estava faltando, estava de atestado, e a gente foi escrever a palavra filme, né? Então imaginem que difícil para uma educação infantil escrever filme, né? Então soletrando fi, daí o aluno i, né? Então assim, que legal que ele já descobriu que no fi tem o i, né? Então são essas coisas, né, que motivam a gente, ver que o aluno está conseguindo construir a aprendizagem dele e que eu estou sendo peça importante na construção do aprendizado dele. Acho que isso que motiva assim, a grande maioria dos profs, né? Eles se sentirem valorizados por terem contribuído com outras pessoas. Sabe que eu toda vez que eu tenho oportunidade, quando eu trabalhava em outros veículos de comunicação toda vez que passa pelo 15 de outubro, eu sempre falo da minha primeira professora, que foi de alfabetização, a professora Arlete Bizarro Alebra, de Paverama, que foi a minha primeira professora. A gente sempre lembra, né, aquele primeiro contato. Eu me lembro que eu tinha problemas com ela, mas a gente sempre reconhece que é quem nos ensinou, quem nos motivou a estar aqui hoje. A gente que trabalha com comunicação, 2 professoras de letras, a gente sabe o quão importante e o quão importante foi o trabalho da professora Arlete. Então, um beijão para ela lá em Paverama. Professora Kátia. Bom, eu quero primeiro fazer uma explicação, assim, um pouco. Este ano é o primeiro ano, assim, que eu comecei o ano letivo e não tinha turma.
Era muito estranho. Era muito estranho, e eu me lembro quando o diretor disse, mas talvez seja importante esse ano, né, tu te dedicares a um outro lugar e realmente de fora. Isso durou bem pouco tempo. E foi muito bom. Mas assim, tudo bem, eu aceitei o desafio, mas isso foi muito pouco tempo, porque acabei conseguindo, fui convidada para pegar uma turma no Jovem Aprendiz, e depois uma professora acabou saindo e eu tive que então ficar com o 6º ano. E isso me fez crer assim que, para mim, a profissão está ligada com a questão da esperança. E é uma coisa que eu tenho de criança, assim, que eu acho que através da leitura, e aí vem na relação com a Karina agora, assim, de escolher letras, mas assim, através da leitura, eu não sou professora de anos iniciais, mas assim, eu vejo quanto que as minhas colegas vêm felizes dizer, agora tem 15 lendo. Não, desculpa, eu me enganei, eram 16. Então, assim, essa coisa, a questão da alfabetização, entrar no mundo, e a sociedade reconhece isso, dá um valor muito grande. No nosso país, então, por termos um problema grande em relação à alfabetização, as pessoas são declaradas alfabetizadas, mas não dominam, né, esse universo ainda, então, não conseguir ler ao final de um 2º ano é trágico, né? E para as famílias. Então a gente vê o quanto que o professor tem realmente um lugar muito grande, porque vai abrir uma porta para um mundo que, se ficar fechada, realmente o torna a pessoa excluída. Mas então, a questão é a esperança. E também acho que o que a Karina diz também me serve, essa questão de gostar de trabalhar com pessoas. E me faz bem, então, estar também no lugar de coordenação pedagógica, que é esse lugar que eu ocupo esse ano com mais tempo. Mas educação é isso, é saber que as coisas podem melhorar, e é saber que tu vai fazer diferença naquele lugar, né? Eu acho que, por isso que eu fico feliz, assim, estou reunida aqui com um grupo de pessoas que eu sei que fazem a diferença lá no lugar onde elas estão, assim. E trabalhei com elas e fui muito feliz. E foi professora de uma delas, não esquece, professora de uma delas. Bom, gente, nós teríamos assunto para passarmos 1 hora aqui, mas nosso tempo é de meia hora. A gente quer agradecer demais, mais uma vez, a Raquel Brackmann, a gente nessa luta para que as APAES permaneçam, que elas possam continuar prestando esse trabalho, esse serviço, dessa forma que a gente conhece o nosso trabalho da APAE aqui de Teutônia, que a gente tem essa proximidade, que possam continuar o seu trabalho, que qualquer ideia contrária a essa seja completamente execrada, que esses deputados que estão aí tentando fazer com que elas entrem em extinção não aconteçam, e vamos torcer para que de fato vocês possam continuar fazendo o seu trabalho dessa forma que fazem em Teutônia, também espalhados por todo o Brasil. Raquel, obrigado, tenha um bom dia, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada pelo convite. Eu quero mandar um abraço para todas as professoras da APAE e para todas as professoras que estejam escutando. Um feliz dia do professor a todas elas, e do professor também, né? Tá certo. Professora diretora Karina Scholz, da Alfredo Schneider, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu dia, tenha um bom dia. Obrigada, muito obrigada. E a professora Kátia Silene Rex, do Colégio Teutônia, também agradece a sua participação. Quem sabe a gente possa trazer mais assuntos outros dias e continuar essa nossa mesa redonda, tá certo? Sim. Parabéns pelo seu dia. Obrigada aos ouvintes, e também um parabéns para todos os professores, e que continuem, né? Exatamente. Continuem amando a profissão, porque é preciso de professor, e tomara que cada vez mais a gente tenha mais professores comprometidos com a causa. Exatamente. Muito obrigado por vocês que terem participado conosco. 8 horas e 30 minutos, assim a gente vai encerrando o primeiro jornal de hoje, na manhã desta terça-feira, hoje 15 de outubro de 2013. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Para você, professor, para você, professora, feliz dia dos professores, aproveite bem o seu dia e aproveite dessa forma, estando em contato com os seus alunos, que com certeza são a razão de vocês todas levantar cada dia da manhã, ir para a escola e buscar ensinamento, mas acima de tudo repassar esse ensinamento tão importante para todos os nossos alunos.